Bom dia, gente. Que bom ver todos vocês aqui nessa manhã. Obrigado, Matheus. Que alegria estarmos juntos. Você que nos visita hoje, está chegando agora, é muito bem-vindo. Esse é o horário que a gente tem também nossos amigos acompanhando online. São muito bem-vindos também na transmissão. É muito bom ver o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Os desafios são grandes, né? Estou sempre acompanhando lá a obra, indo lá algumas vezes por semana, e essa semana agora eu peço que você ore de forma ainda mais intencional por isso. A gente tem, a partir de amanhã, 4 ou 5 equipes atuando simultaneamente lá. O negócio agora vai pegar fogo. Tem concretagem de piso acontecendo, tem elétrica, tem alvenaria, tem muita coisa. Então, peço que você ore para que a gente tenha aí uma boa harmonia entre todos esses fornecedores, prestadores de serviço, equipe de engenharia, arquitetura. Tem muitas coisas, né, acontecendo simultaneamente, e a gente precisa da graça, da direção de Deus, da provisão de Deus para tudo isso, amém? Então conto com as suas orações e em breve a gente vai trazendo ainda mais novidades. Também quero te lembrar, ou talvez falar, porque eu acho que a gente não falou disso ainda, mas daqui a 2 semanas a gente vai comemorar o aniversário da nossa igreja. Com 3 anos de Igreja Batista Vértice. O dia oficial é dia 13 de fevereiro, mas o domingo que a gente separou para essa festa é o dia 16. Então, domingo, daqui a 2 semanas... Não, 3 semanas, né, na verdade. Semana que vem, dia 2, 9, isso. Então, daqui a 3 domingos, na verdade, é a comemoração de aniversário de 3 anos da nossa igreja. Vai ser um domingo muito especial e a gente está muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez nessa curta e intensa história dessa igreja. Então, separe esse tempo, venha nos próximos domingos. Domingo que vem também vai ser um domingo muito especial, início de um novo mês, aí, um novo tema também, em fevereiro, mas falo mais disso daqui a pouco. Mas o dia 16, coloque na sua agenda, tá bom? Para estar aqui. Certa vez, um aluno de um seminário se voltou para o diretor daquela instituição, um pouco frustrado com a duração, o tamanho do curso. E ele perguntou para o diretor se não seria possível fazer um curso mais rápido, um curso que terminasse mais rapidamente do que o tradicional. E aí o diretor disse para ele: claro que sim, isso é possível, mas depende do que você quer ser. E aí ele disse assim: quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos, mas quando Deus quer fazer uma abóbora, leva só 6 meses. Na nossa jornada, queridos, de formação espiritual, algumas coisas levam bastante tempo para acontecer. E o nosso empenho em andar, trilhar essa jornada, tem a ver com o tipo de pessoa que a gente quer se tornar também. Na nossa igreja, nós falamos sempre sobre formação espiritual e organizamos toda a série de mensagens, o calendário de pregações, mas não só isso, o funcionamento das nossas comunidades, dos ministérios, tudo em torno disso, de um único objetivo, que nós cremos que é o alvo de todo discípulo de Jesus: tornar-se mais parecido com o seu mestre, crescer em semelhança com ele. E ao longo desse mês de janeiro, nós falamos sobre isso, seguiremos nessa conversa em fevereiro e em março também, com esse título Nossa Nova Casa. O que nós queremos dizer, muito mais do que a campanha de reforma de um prédio onde passaremos a nos reunir em breve, o que nós queremos dizer é que nós precisamos nos tornar uma nova casa. É que nós precisamos mudar, é que nós somos chamados a crescer no nosso relacionamento com Jesus, porque Ele habita em nós, mas Ele deseja habitar cada vez mais em nós, cada vez mais plenamente em nós. E alguns de nós, infelizmente, acabamos nos acomodando com uma vida aquém da que Ele nos convida a experimentar. Não que Ele não esteja em nós, não que Ele não habite em nós, mas é que Ele ainda não habita plenamente em nós. Nós temos vivido uma vida aquém daquela que Ele veio nos oferecer, quando Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Parece que muitos dos discípulos de Jesus se conformam com uma vida que Jesus oferece, com a realidade dessa nova vida, mas não de forma plena. E eu quero seguir nessa conversa que já começou desde o início do ano, sobre estar com Jesus. Como é que isso acontece? De que maneira isso acontece? Como é que a gente cresce? Não apenas no entendimento intelectual de que isso é possível, mas numa experiência em que a gente vive assim.
em comunhão constante com Ele. Porque esse é o objetivo do discipulado. Essa é uma frase que a gente já repetiu algumas vezes aqui, nesse mês, do pastor John Mark Comer, que o primeiro e principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. E a gente repete algumas coisas de forma intencional, porque eu não sei se é assim para você, mas é assim para mim. Como é difícil experimentar isso. Como é difícil que a minha mente, o meu coração se voltem para Deus. Estejam atentos à sua presença que está em mim. Essa ideia de viver num constante estado de consciência e conexão com o Espírito, para mim é extremamente desafiadora. Porque boa parte do tempo eu ainda me vejo alheio a essa presença que está em mim. Pensando em outras coisas, distraído, ocupado com tantas outras coisas, mas não consciente da presença do Espírito em mim. E não há nenhum objetivo no discipulado, na jornada cristã, mais importante do que esse. Esse é o fundamento da nossa vida cristã. Então, hoje a gente termina esse primeiro mês, nesse trimestre, Nossa Nova Casa, esse primeiro mês cujo foco tem sido estar com Jesus. Como é que nós estamos com Jesus, como é que cultivamos isso. A partir do domingo que vem vamos falar de forma mais específica sobre nos tornarmos como Jesus e em março fazer o que Ele fez. Mas para a gente conversar um pouquinho ainda hoje, concluindo essa ideia de estar com Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 5 e 6. E se você não tem uma Bíblia, a gente vai colocar os textos na tela, mas eu quero te encorajar a ter uma Bíblia, tá bom? Se você tiver dificuldade para isso, fale com a gente, mas é muito importante que você tenha esse hábito de ter a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler a segunda parte do verso 5 e o verso 6, que dizem assim: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Muito simples, mas tem muita coisa rica aqui para a gente explorar. Eu não sei se você reparou, mas tem alguns verbos que aparecem aqui e na uma primeira leitura eu tenho uma sensação de um paradoxo, de um contraste aqui, que nem sempre a gente sabe como conciliar de forma tão simples. Porque olha só, aqui João usa dois verbos que comunicam uma ideia mais estática. Estar, permanecer, certo? Quando a gente pensa em algo que está, a gente não pensa geralmente em movimento, né? Em algo mais estático, estar. Agora, permanecer também remete a essa ideia de algo estático, de algo parado. Quando a gente diz que alguma coisa deve permanecer como está, significa que ela não vai se mover, que ela não vai mudar, que ela não vai se movimentar. Mas na sequência, ele usa um verbo que denota movimento. Ele diz, desta forma sabemos que estamos nele. E aqui, claramente, ele está falando de Jesus. Leia os versos depois anteriores. Aliás, leia todo o capítulo 2 e, se possível, toda a carta de 1 João, que é bem curtinha e é maravilhosa. Mas ele está se referindo a Jesus. E é desta forma, então, que nós sabemos que estamos em Jesus, em Cristo. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E aí ele traz, então, uma ideia de movimento, andar. Deve andar como ele andou. Eu quero começar essa conversa com vocês hoje pensando numa primeira ideia, e é a seguinte: é que para permanecer, eu preciso andar. Para permanecer em Jesus, eu preciso andar como Jesus. Isso parece um pouco contraditório. Eu vou permanecer ou eu vou andar, afinal de contas? O que eu vou fazer? Eu vou ficar onde eu estou ou eu vou me mover? Estar e permanecer parecem remeter a algo estático, mas esse andar remete a uma experiência com Jesus que é dinâmica, que envolve um empenho da nossa parte. Veja, essa realidade de estar em Jesus é o que nós recebemos pela graça, ok? A graça de Deus, quando nos alcança, quando nos encontra, quando nos salva, ela faz isso sem nenhum tipo de mérito nosso. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso, de que a salvação se dá pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus.
Então, não há mérito algum nosso envolvido nisso. A realidade de onde nós estamos posicionados, que é em Cristo, em Jesus, isso é graça de Deus. E essa graça nos alcança e nos coloca nesse lugar. Mas preste atenção nisso. Uma vez que nós recebemos essa graça e nos encontramos em Cristo, há agora um convite para que nós andemos com Jesus. E andemos como Jesus andou enquanto esteve aqui na terra. É disso que João está falando. E muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada da graça, como se ela fosse algo que dispensasse qualquer empenho e participação nossa. Mas, queridos, de fato, se na graça de Deus, por sua graça, Ele nos alcança, nos encontra, nos salva, nos coloca em Jesus, nessa nova realidade, isso não anula ou dispensa de maneira nenhuma um esforço nosso em resposta a isso. A graça de Deus também nos capacita a nos envolvermos no processo que começa a partir daí, que é um processo de andar como Jesus andou. E é muito importante a gente entender isso. O Dallas Willard explica isso muito bem, uma frase que a gente já repetiu várias vezes aqui na igreja, em diferentes contextos. Ele diz assim: graça não é o oposto de esforço, mas de mérito. Você entendeu isso? Graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. E tem muitas pessoas que acham que o esforço na vida cristã, de alguma maneira, coloca ela em resistência ou competição contra a graça de Deus. Mas não é isso. Na verdade, a graça nos chama a nos empenharmos, e é ela que nos capacita também, nesse empenho, nesse esforço de andar como Jesus. Não há mérito algum nosso, mas requer todo o nosso esforço e comprometimento. Então, quando eu estou em Jesus, agora há um convite para mim. Você viu no texto? Ele diz: desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Qual é o convite então? Se eu estou em Jesus, eu preciso aprender a estar com Jesus. E as preposições são importantes aqui. Uma coisa é estar em Jesus, outra coisa é aprender a viver e andar com Jesus e como Jesus. Porque, de novo, como eu disse no início, há algumas pessoas que desfrutam dessa realidade de estar em Cristo. Foram alcançadas por Deus, foram salvas por Deus. E a gente agora não trata nesse nível mais de salvação, no sentido de se estão salvas, não estão salvas. Mas se acomodam e se limitam a essa condição de estar em Cristo e perdem a bênção, a maravilha do convite de estar com Cristo. De desfrutar da presença e da companhia dele de modo mais pleno. Em cada área da vida, em cada decisão, em cada momento. Aquela ideia de estar consciente da presença que está em nós. Atento a essa presença, conectado com essa presença. Eu estou em Jesus, mas não estou com Jesus. Eu não estou andando com ele, caminhando com ele, conversando com ele, desfrutando da amizade dele. Da vida que ele veio oferecer. E agora então, queridos, isso significa que aquilo que já é uma realidade posicional para mim, eu estou em Cristo. Paulo diz, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu preciso me empenhar, me esforçar para traduzir isso na minha vida prática, nas decisões que eu tomo, nos relacionamentos que eu mantenho. Para que cada vez mais essa realidade tome conta de quem eu sou. O Dallas Willard descreve isso dizendo, para que nós sejamos crescentemente possuídos e permeados pelos traços do caráter do nosso mestre. Isso é formação espiritual, isso é discipulado, isso é crescer na vida cristã. Ser cada vez mais possuído e permeado pelos traços do caráter de Jesus. E para que isso aconteça, há um empenho, há um esforço da minha parte de andar como ele andou, percebe? Então isso é um esforço de reorganizar a minha vida para que o meu estilo de vida, a minha maneira de viver, corresponda à maneira que Cristo viveu enquanto Ele esteve aqui na terra. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Então eu quero refletir com vocês sobre essa ideia de que há uma distância entre estar e permanecer. E o apóstolo João está nos convidando a percorrer essa distância. Ele fala, dessa forma que nós sabemos que estamos nele. Se você afirma que permanece nele, ou seja, não apenas que está nele, mas que continua nele.
que continua comprometido com Ele, continua crescendo nele, continua aprofundando, como conversamos nesse mês, aprofundando suas raízes no amor dele. Se você sabe que está nele, afirma que permanece nele, você deve andar como ele andou. Então, há uma distância, queridos, entre estar e permanecer em Jesus. E essa distância é percorrida andando como Jesus andou. Há um convite para nós percorrermos essa distância. Não apenas estar nele, mas estar com ele. Permanecer nele. Andando como ele andou. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso empenho. Essa é a nossa parte na jornada de formação espiritual. Quem nos transforma é o Espírito, a obra é dele. Nós não somos capazes sozinhos. Mas nós nos dispomos, nós nos abrimos, nós nos comprometemos com esse processo. Isso é andar como Jesus andou. João parece ter entendido a importância dessa ideia de permanecer, tanto é que só nesse capítulo 2 da sua primeira carta ele repete esse verbo 10 vezes. Confere lá depois, leia o capítulo 2 inteiro. Por 10 vezes ele repete essa ideia de permanecer nele, dele permanecer em nós, de permanecermos nos seus mandamentos, em seu amor, em obediência. E de onde é que João tirou essa ideia de permanecer em Jesus? De algo que o próprio Jesus ensinou e que o mesmo João registrou no seu evangelho. Esse João que escreve as cartas, que estão lá no finzinho do Novo Testamento, é o mesmo João que escreveu o evangelho de João. E ele ouviu isso de Jesus e registrou lá no capítulo 15. Num texto que não vai aparecer aí, mas que a gente mencionou várias vezes. Desde a palavra da Vanessa no primeiro domingo de janeiro, a minha palavra no domingo de fevereiro, a gente falou disso várias vezes, quando a gente falou de João 15, aquela ideia de Jesus ser a videira em nós, os ramos, e o convite dele então é: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês, e aí vocês vão produzir fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. João ouviu isso de Jesus, aprendeu o que significa permanecer nele, em seu amor, em seus mandamentos, para então frutificar, manifestar quem ele é. E aqui na sua carta, então, João, assim como Jesus já havia feito, enfatiza de novo essa ideia, muito provavelmente, penso eu, por saber que há um risco enorme. Infelizmente é a realidade em que muitos de nós nos encontramos. O risco de estarmos em Jesus, mas não permanecermos em Jesus. De termos sido um dia alcançados pela graça de Deus que nos salva, nos liberta do pecado, nos tira da morte para a vida, mas nos acomodarmos a viver uma vida cristã rasa, superficial, distante, indiferente àquilo que Deus ainda quer fazer em nós. E aí o caráter de Cristo não é formado em nós plenamente. E nós vivemos aquém, de novo, daquilo que Ele nos convida a experimentar. Estar, mas não permanecer, porque não anda. Porque não anda. E eu quero voltar no início da carta, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, para você ver como é que João descreve como é que ele andou com Jesus. E o convite que ele faz para nós andarmos com Jesus e como Jesus. E a forma como ele descreve isso, olha só. Olha como João abre a sua carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Gente, de quem ele está falando? De quem ele está falando? Ele está falando de Jesus, é claro, ele está falando de Cristo, ele está falando do Filho de Deus que veio ao mundo em carne, e ele está descrevendo como é que foi enquanto ele esteve aqui, e como é que ele se relacionou com esse Jesus. Ele o viu, ele o ouviu, ele o tocou, e ele agora proclama, fala, declara a respeito dessa palavra da vida eterna que estava com o Pai. Olha o verso 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E aqui isso é muito importante, a gente precisa entender isso. Olha o que ele diz: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e nós escrevemos essas coisas
para que a nossa alegria seja completa. Por que é escrevendo essas coisas que a alegria de João, dos líderes, dos apóstolos será completa? Algumas traduções inclusive trazem para que a alegria de vocês seja completa. Porque é isso, porque ele está fazendo um convite aqui para a sua audiência, e isso inclui a mim e a você, para que nós entremos na comunhão que ele teve com Deus, que ele tinha com Deus. Você percebeu isso? Ele diz, olha, nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos, nossas mãos o apalparam, nós comemos com ele, nós andamos com ele, nós dormíamos perto dele, nós ouvimos os ensinamentos dele, nós o abraçamos. Nós o vimos morrer, nós o vimos ressuscitar. E nós estamos proclamando essa palavra da vida a vocês. E o mistério é o seguinte: à medida que essa palavra é proclamada e vocês a ouvem, vocês têm comunhão conosco. Aí você pode pensar assim, puxa, legal, o João está repartindo um pouco do que ele viveu com Jesus com a gente. Mas vamos combinar que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque ele viu, ouviu, tocou, apalpou, ele andou com Jesus, ele viveu Jesus e andou com Jesus de uma maneira diferente do que nós podemos. Mas repara numa coisa, ele diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Queridos, de alguma maneira muito misteriosa, o que João está dizendo é: aquilo que nós experimentamos não ficou só no passado, é a comunhão que nós ainda temos, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, e quando nós proclamamos e damos testemunho disso para vocês, e essa palavra da vida é ouvida por vocês e gera fé no coração de vocês, sabe o que acontece com vocês? Vocês participam dessa mesma comunhão que nós temos. E é por isso que a alegria é completa, é inteira, é plena, transborda. É porque, queridos, misteriosamente eu sei que isso é difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar que nós podemos ter a experiência com Jesus que João teve. Mas o mesmo Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for eu vou enviar do meu Espírito. E ele estará não apenas com vocês, ele estará em vocês. E João está dizendo: acreditem em mim, ouçam o que eu tenho para dizer, e se essa palavra de vida gerar vida em vocês, vocês serão inseridos na comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho, e vocês vão desfrutar da mesma comunhão. Queridos, nós muitas vezes nos conformamos a uma vida cristã aquém disso. E nós sabemos, no nível aqui, talvez intelectual, cognitivo, que somos habitados pelo Espírito, que estamos com Ele. Mas a gente não experimenta isso. A gente não desfruta isso. É um saber que não desceu ainda para o coração, para aquele nível visceral. Sabe quando você simplesmente sabe de alguma coisa? Não foi ninguém que te disse, contou, mas você sabe. Você sente, você tem convicção e é mais do que informações. E as informações, claro, são importantes. Mas esse saber, sabemos, como ele começa o texto aqui no capítulo 2, no verso 5, é desta forma que sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João está falando disso, ele descreve a comunhão íntima, física, sensorial, encarnada, que ele e os apóstolos tiveram com Jesus, mas ele misteriosamente parece sugerir que nós somos convidados a participar dessa mesma comunhão, ou algo muito próximo a isso ainda hoje. E eu sei, queridos, que haverá um dia em que nós o veremos face a face, e que nada se compara a isso. Paulo disse: de um lado eu prefiro partir mesmo e estar logo com Cristo, isso é incomparável. Mas, queridos, o que está disponível para nós hoje, suspeito que seja bem mais do que a gente tem vivido. Bem mais do que aquilo com o que a gente tem se conformado, se contentado no nosso relacionamento com a palavra da vida, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Nós iniciamos a jornada a ouvir a palavra proclamada, e somos convidados então para participar da comunhão, andando com meus irmãos, andando com Jesus, andando com o Pai, por meio do Espírito. Então, para permanecer, queridos, é preciso andar. Mas, em segundo lugar, para andar, é preciso parar. Hoje é o dia das contradições, né?
Para permanecer tem que andar, mas para andar tem que parar. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aprendido ao longo desse mês que o Espírito Santo é Jesus em nós, certo? É Jesus em nós, é a presença de Jesus em nós. E essa é uma das ênfases que João dá também na sua primeira carta. Olha só, capítulo 3, verso 24. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo seguinte, capítulo 4, verso 13, é praticamente uma repetição. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Gente, parece que João não era tão criativo, né? É o mesmo João que escreveu o Apocalipse depois. Mas veja a repetição, veja as ênfases dele. Quanta ênfase em saber, em permanecer e no Espírito. Será que isso é por acaso? As repetições nunca são um acidente na Bíblia, é sempre intencional, é a maneira como o judeu se comunica. A repetição de palavras dá ênfase a uma ideia, mostra a importância dela. E por que ele repete? Sabemos que ele permanece em nós, sabemos que nós permanecemos nele, assim como ele já tinha dito no texto que a gente leu anteriormente, dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Por que essa ênfase tão grande? Eu suspeito que é porque a gente não desfruta, queridos, ainda plenamente dessa convicção e da segurança e da paz que decorrem de saber. De realmente sabermos que ele está em nós, que esse Espírito está em nós e é assim que nós permanecemos em Jesus, é assim que estamos com Jesus, que podemos andar com ele. Porque, de novo, muitas vezes nós temos as informações certas sobre isso, temos a teologia certa sobre isso, cremos na perseverança dos santos, ele está em nós, ele não abre mão de nós, estamos salvos, estamos seguros em Cristo, mas não é a nossa experiência sentida, percebida, entende? Então o que acontece muitas vezes é que com frequência parece que ele não está presente. Parece que ele não está falando, parece que ele não está agindo, parece que nós estamos distantes dele. Mas ele nos deu, queridos, do seu Espírito para habitar em nós e nos incluir nessa comunhão com o Pai, com o próprio Jesus, à medida que vivemos em comunhão uns com os outros, e ele deseja que a gente experimente isso. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele dá testemunho, ele fala, ele se comunica com a gente para a gente se lembrar de quem nós somos, da nossa identidade. Somos filhos, somos amados, fomos incluídos na família, pertencemos a ele. Não somos mais quem éramos, somos uma nova criação. E por que será então que a gente experimenta tão pouco dessa segurança, dessa paz? Porque com tanta frequência a gente parece estar a uma distância de um Deus que está tão perto. E eu tenho uma teoria, a minha teoria é que ele sempre está, mas nós nem sempre estamos. Ele sempre está aqui, ele não vai embora, ele prometeu isso, ele é fiel, ele não se ausenta, amém? Ele não abre mão de nós, não desiste de nós. Mas, queridos, a verdade é que a gente está em muitos lugares, atento ou preocupado ou distraído com muitas coisas. Essa presença está aqui, mas a gente não está aqui, a gente está em outro lugar. A gente está ocupado com outras coisas, a gente está preocupado com outras coisas. Ele está, mas será que a gente está? Será que a gente está prestando atenção? Será que a gente está atento? O texto, de novo, ele diz, é desta forma que nós sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E eu quero enfatizar agora essa parte final, o andar como ele andou, para explicar essa ideia de que para andar eu preciso parar. Porque quando a gente olha para como Jesus andou, como foi que ele viveu enquanto esteve aqui na terra? Porque é disso que João está falando, certo? Você quer permanecer em Jesus, estar nele, mas permanecer nele, você precisa andar como ele andou. Então a gente tem que olhar para como Jesus andou, para a vida que ele viveu enquanto esteve aqui na terra e imitar, certo? É disso que se trata. Aprender a andar como ele andou. Eu preciso olhar para como ele andou. Como foi que Jesus andou? Quando a gente olha para a vida de Jesus, ela tem muitos aspectos, ele fez muitas coisas, todas elas extraordinárias, todas elas exemplo para nós.
Mas uma das coisas que geralmente passa despercebido é que antes de priorizar a missão, o cuidado com os pobres, a pregação, o ensino, os milagres, as curas, a multiplicação de pães e peixes, tudo o que ele fez, antes de tudo isso, Jesus tinha uma prioridade. E a prioridade dele era estar com seu Pai. Estar com seu Pai. E se nós queremos aprender a estar com Jesus, queridos, a gente precisa observar como é que ele fazia isso, como é que ele estava com Deus, com o Pai. Como que ele cultivou sua comunhão com o Pai. Não há nada mais importante quando queremos andar como ele andou do que aprender isso. Esse é o fundamento de tudo mais que ele fez. E como é que Jesus fazia isso? Jesus tinha um ritmo. E a gente precisa aprender com o ritmo pelo qual ele vivia, segundo o qual ele vivia. Jesus tinha um ritmo de retirar-se e retornar. Retirar-se e retornar. Retirar-se para estar com seu Pai e depois retornar para estar em comunidade, servindo as pessoas, amando as pessoas, cuidando das pessoas. E é comum a gente negligenciar esse ritmo, um dos aspectos. Na semana que vem a gente vai falar sobre vida em comunidade. A gente começa o nosso mês com foco em tornar-se como Jesus, falando disso, desse elemento da formação espiritual que é tão importante. É a semana em que voltam as nossas comunidades, é a semana em que começa a trilha 2, que vai formar novas comunidades. E eu quero te encorajar a estar aqui, vai ser um culto muito especial, a gente vai ter testemunhos do que Deus está fazendo nos nossos grupos, vamos orar pelos líderes de comunidade, vai ser um tempo muito especial. Mas hoje eu quero focar no retirar-se, que é um aspecto cada vez mais negligenciado no nosso tempo de correria, agitação, não é mesmo? A vida, queridos, de Jesus foi marcada por esse ritmo. Embora ele fosse extremamente ativo no cuidado com as pessoas, no serviço, em estar com as pessoas, ele era muito constante e comprometido com esse tempo a sós com o Pai. E nesse lugar isolado, retirado, ele orava. E a vida de oração de Jesus chama tanto a atenção dos discípulos, e isso é muito impressionante, que os seus discípulos nunca pedem para ele lhes ensinar a fazer coisas como pregar, curar, libertar. Você não vê nenhuma vez os discípulos se voltando para Jesus e dizendo: Jesus, nos ensina a pregar como o Senhor prega. E olha que ele pregava muito bem. A genialidade de Jesus de contar histórias, parábolas, de cativar a mente das pessoas, o coração das pessoas, ninguém jamais ensinou como ele. Os milagres que ele fazia, você não vê os discípulos chegando para ele dizendo: Jesus, ensina a gente a fazer os milagres que o Senhor faz. Nenhuma vez, não é que eles não aprenderam observando e caminhando com ele, mas é que o único pedido expresso que eles fazem: Jesus, ensina-nos a, não é pregar, não é ensinar, não é curar, não é fazer milagres. Mas eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Isso não é impressionante? Não é impressionante isso? A impressão que dá, isso está em Lucas capítulo 11, verso 1, a impressão que dá é que tinha alguma coisa na vida de oração de Jesus que destoava de como eles eram acostumados a orar. Como bons judeus que eram, eles oravam. Certamente oravam. Mas não oravam como Jesus. Eles querem aprender. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus orava em público. Jesus orava em particular. Mas no Evangelho de Lucas, especialmente, existe uma ênfase nessa prática de Jesus de se retirar para orar. No capítulo 5, verso 16, diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Você percebe pelo tempo verbal que não foi algo que ele fez uma vez. O texto não diz: Jesus se retirou para um lugar solitário e orou. Mas era um hábito, certo? Jesus tinha a prática de se retirar para lugares solitários e orar. E ele mantém esse padrão por toda a sua vida. E hoje, queridos, se nós queremos andar como ele andou, isso será impossível se nós não adotarmos o mesmo ritmo de nos retirarmos da agitação, da pressa, dos ruídos, da confusão do mundo e pararmos para acalmar o coração, perceber a presença do Espírito em nós e cultivar comunhão com Deus por meio da oração. Se nós queremos andar, nós precisamos parar, precisamos aprender a parar.
Precisamos aprender a parar. O James Bryan Smith, numa trilogia de formação espiritual chamada O Maravilhoso e Bom Deus, 3 livros excelentes que eu recomendo que você leia, ele diz assim: ao desacelerar, podemos ouvir o Espírito sussurrar que somos amados. E então começamos a refletir a glória do Cristo que está dentro de nós. Tornamo-nos o tipo de pessoa da qual este mundo cansado e agitado mais necessita. Percebe que ele enfatiza a presença que já está dentro de nós, mas que se a gente não para, a gente nem percebe. Para a gente refletir essa glória desse Cristo que já habita em nós, a gente precisa prestar atenção nele, parar, desacelerar. E é isso, queridos, que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Num mundo agitado, cansado, de correria, de barulho, de ruído, o melhor que nós temos a oferecer é a nossa presença não ansiosa. É a nossa presença pacífica, tranquila. A nossa saúde e o nosso crescimento espiritual dependem disso. Mas isso vai além de nós. É assim que nós cumprimos também a nossa missão, ou pelo menos começamos a cumprir. Mais do que as nossas atividades, mais do que as nossas obras, boas obras, que nós devemos fazer, precisamos fazer. Teremos um mês inteiro para falar delas em março. Mas antes disso, é a pessoa que nós estamos nos tornando, o que de melhor nós podemos oferecer para o mundo. E o mesmo autor conclui dizendo assim: para viver bem como cristão, preciso estar constantemente conectado a Deus. A pressa não faz parte de uma vida bem vivida. A pressa, queridos, é a morte da oração. Com pressa nós não paramos, obviamente, e se não paramos, não oramos. Se a gente quer viver bem a vida que Deus oferece para nós, a vida que Ele nos convida a experimentar, nós precisamos aprender isso. A estar conectados com Ele. Nós estamos conectados com tanta gente, não é mesmo? Conectados com tantas coisas. E tem um autor, um filósofo chamado Byung-Chul Han, ele tem uma coletânea de livros analisando a cultura contemporânea, Sociedade do Cansaço, outros. Mas tem um livrinho dele chamado No Enxame, que é muito bom. E ele tem uma frase lá que ele descreve a vida contemporânea, os homens contemporâneos e a maneira como a gente vive sempre a caça de novidades nesse mundo digital, e a caça do próximo desafio, do próximo trabalho, da próxima atividade, do próximo relacionamento. E aí, depois de descrever tudo isso, ele tem uma frase curtinha que descreve tão bem a nossa vida contemporânea. Ele diz assim: eles não habitam. Eles não habitam. Por quê? Porque para habitar tem que parar, né? Não é passar. Para habitar a gente tem que parar. E a gente conversou 2 semanas atrás sobre essa presença que habita em nós. E como nós precisamos ser mais habitados, mais plenamente habitados por essa presença. Mas sabe o que vai acontecer se a gente não parar? Quem não para habitar, nem percebe que é habitado. Se a gente não parar para habitar, a gente nem vai perceber que é habitado. Se a gente não parar para cultivar essa presença, essa companhia que está em nós, a gente vai viver a nossa vida, como o Dallas Willard descreve, num esquecimento espiritual. Anestesiados dessa realidade. Ela está em nós, mas a gente não está aqui. A gente está em outros lugares. E aí, queridos, eu vou ser o mais transparente que eu posso. E isso é para mim, tá bom? Não é apontando o dedo para ninguém. Mas se nós não aprendermos a parar, é uma ilusão imaginar que a gente vai aprender a estar com Jesus. É uma ilusão desejar profundidade espiritual, maturidade espiritual. Isso não vai acontecer se a gente não aprender a parar. E é por isso que outras práticas que são tão negligenciadas por nós hoje, como descanso, silêncio, solitude, são tão necessárias, porque elas nos ensinam a parar. Tão simples, né? Ensinam a parar e prestar atenção. E sem elas não haverá oração, e sem oração não há vida cristã. E eu quero terminar dizendo isso. Preciso
parar para orar. Para permanecer, eu preciso andar. Para andar, eu preciso parar. E por último, eu preciso parar para orar. A oração é a prática mais básica, no sentido de mais basilar, mais fundamental, que sustenta a vida cristã. As outras disciplinas ajudam a gente também, fazem bem a nós. E muitas delas são facilitadoras da oração. Mas elas apontam para a necessidade da oração e nos ajudam a orar melhor. É o que o Henry Nouwen diz no livro O Caminho do Coração. Ele diz assim: a solitude e o silêncio são para a oração. Não é só para você aprender a ficar quieto e a ficar sozinho. Mas é para te ajudar a prestar atenção em Deus. Olha só, os pais do deserto, o início ali do movimento monástico, uma tradição que nos ajuda muito nessas práticas, desenvolveu muito essa espiritualidade. Ele diz, os pais do deserto não entendiam a solitude como estar sozinho, mas como estar a sós com Deus. Eles não entendiam o silêncio como não falar, mas como ouvir a Deus. Solitude e silêncio são o contexto no qual a oração é praticada. Há um risco, queridos, na nossa cultura contemporânea, e uma cultura tão terapêutica, da gente praticar silêncio e solitude só para dar uma acalmada, né? E se reconectar consigo mesmo. Isso não é ruim, isso é bom. É melhor do que viver acelerado o tempo todo e nem se conectar consigo mesmo. Nem saber o que está acontecendo dentro de você. Mas o convite de Deus é para mais do que isso. Não é só para a gente se conectar consigo mesmo. É para a gente se conectar com Ele. É para a gente ter comunhão com Ele. Ser preenchido dEle. Não se esvaziar só das nossas preocupações, mas se encher de Deus. Se encher do Espírito. E é isso que nós vemos na vida de Jesus, sabe? Nos ritmos dele. No estilo de vida dele. Ele viveu uma vida de intensa entrega e doação e serviço sacrificial em favor das pessoas. Por onde ele ia, uma multidão o seguia, e era uma multidão muitas vezes ingrata, uma multidão que muitas vezes o seguia só em busca do próximo milagre, do próximo sinal, da próxima vez que ele ia multiplicar pães, eles poderiam ficar com a barriga cheia. E ainda assim, Jesus não se deixava endurecer. Ele tinha compaixão, ele amava, ele continuava pronto para servi-los, para curá-los, para alimentá-los, para ensiná-los com tanto amor, tanta paciência. Como é que ele conseguia viver assim? Como é que ele se mantinha assim? Tão sempre pronto para entregar-se? É porque antes de retornar, ele tinha se retirado. E ele recebia alguma coisa ao se retirar da confusão e da agitação. Ele encontrava alguma coisa na comunhão com o Pai que o capacitava a viver essa vida de entrega e sacrifício. Ele estava cheio. E ele nos convida a viver assim, a andar como ele andou. E isso é impossível, querido, sem adotar essa prática mais básica e fundamental de todas, da oração. Só no Evangelho de Lucas há pelo menos 26 registros de Jesus orando. Só em Lucas, fora os outros evangelhos. No capítulo 3, quando ele é batizado por João Batista, ele ora. E quando ele ora, o Espírito desce sobre ele. No capítulo 6, ele passa uma noite inteira orando antes de escolher os 12. No capítulo 9, ele ora com seus discípulos e depois começa uma conversa com eles. E é nessa conversa que o Pai revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 9 ainda, mais adiante, ele leva Pedro, Tiago e João para o alto de um monte para orar. E enquanto eles estão ali orando, ele é transfigurado diante deles. No capítulo 9 também, ele ora agradecendo o alimento antes de multiplicá-lo. E no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele ora agradecendo pelo alimento quando está à mesa com aqueles discípulos que caminharam com ele a caminho de Emaús. E é quando ele ora e parte o pão que os olhos deles são abertos. Jesus orava louvando o Pai quando se enchia da alegria do Espírito. Por exemplo, no capítulo 10. E Jesus orava quando estava angustiado e sofrendo, como ele orou no Getsêmani, no capítulo 22. Até na cruz Jesus orou.
E ele orou por aqueles que o matavam. Ele orou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Que tipo de amor e relacionamento e confiança você precisa ter com seu pai para falar com ele assim, quando você sabe que ele permitiu que você passe por aquilo que você está passando? Humilhação, dor, sofrimento, morte. Quando você orou na noite anterior: Pai, se for possível, não deixa isso acontecer. E ouviu dele não, ouviu do Pai um não. E estando na cruz, com quem ele foi conversar? Com esse mesmo Pai. Essa era a sua vida, ele não sabia viver de outra forma. Lucas 5,16, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, o que ele faria no seu momento de maior solidão? No lugar mais solitário de todos, de maior dor? Ele faria o que ele sempre fazia. Ele orou. A gente vai ter um trimestre inteiro no fim do ano, outubro, novembro e dezembro, dedicado à prática da oração. A gente vai aprender muito mais sobre oração, praticar isso juntos. Então fica na igreja pelo menos até outubro, combinado? Não vai embora antes disso, vai ser muito bom. Mas, queridos, não dá para esperar outubro, porque a gente não pode viver sem isso. A gente não pode viver sem isso. O J.C. Ryle diz assim: a oração é para a fé o que a respiração é para o nosso corpo. Dá para viver sem respirar? Faz o teste essa semana, só não por muito tempo, tá bom? Eu queria propor que você fizesse esse teste. Faz esse teste. Prende a sua respiração. Marca quanto tempo, pega um cronômetro, marca quanto tempo você consegue ficar sem respirar. E aí você tem a resposta de quanto tempo dá para viver sem orar. Esse é o tempo que dá para viver sem orar, queridos. Pelo menos se a gente quer realmente viver. Eu preciso aprender a orar como Jesus. O Henry Nouwen diz assim: a crise da nossa vida de oração é que a nossa mente pode estar repleta de ideias sobre Deus, enquanto nossos corações permanecem longe dele. A verdadeira oração vem do coração. No tempo que a gente vive, é um risco enorme você saber tudo o que há para se saber sobre oração. Ter lido todos os livros sobre oração, ouvido os podcasts sobre oração, ouvido sermões como esse sobre oração, e mais os que a gente vai ter no fim do ano. E aí você fazer tudo isso e não ter orado. E aí a nossa mente está cheia de ideias sobre Deus, boas ideias, não más ideias. Nada disso é ruim. Mas é pouco ainda, queridos. Não é tudo, não é suficiente. Nós precisamos reorganizar a nossa vida, rever nossas práticas, nossos hábitos, participar de uma comunidade que nos ajude a lembrar disso, porque a gente esquece tão depressa. Nós precisamos reaprender a respirar, é tão simples. Aprender a respirar. Precisamos saber, não aqui apenas, mas de forma mais profunda. Ele nos deu seu Espírito. E é assim que eu permaneço nele, andando como ele andou, aprendendo com os ritmos dele, entrando na comunhão que João nos convida a desfrutar do Pai, do Filho e dos nossos irmãos. Há um bispo russo do século XIX, Teófano, ele ficou conhecido como Teófano o Recluso. Imagina porque ele ficava muito tempo recluso, orando, a sós com Deus. E ele escreve assim: orar é descer com a mente ao coração
e permanecer, olha a palavrinha aí de novo, permanecer ali, diante da face do Senhor, aquele que está sempre presente e que tudo vê dentro de nós. E de novo, queridos, Ele está presente, sempre presente. Será que nós estamos? Porque orar é permanecer em Jesus, não há outro caminho. Orar é permanecer nessa presença de amor, essa presença de graça, de bondade, de misericórdia. E como é bom saber disso. Como é bom saber que Ele nos convida de novo a esse lugar. Não com culpa, vergonha, condenação. A palavra de Deus diz, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Talvez você esteja aqui hoje, ao ouvir tudo isso, você se sinta de alguma maneira envergonhado, constrangido, culpado. Puxa, eu não oro o quanto eu deveria ou como eu deveria. Eu tenho constrangimento quando me perguntam sobre a minha vida de oração. Eu sei disso, eu entendo isso, eu me sinto assim também. Mas, queridos, há um convite, respire. Respire. É um convite de um Pai amoroso, é a bondade dele que nos leva a nos arrepender e mudar. E dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Talvez eu não tenha consciência de que eu preciso tanto assim. De que eu preciso assim como eu preciso respirar. Mas me ensina a viver assim. Me ensina a viver assim. E Ele é paciente, gracioso, bondoso, amoroso, para nos convidar todos os dias, a cada manhã, com as Suas misericórdias sendo renovadas. Todos os dias é um convite novo estendido a mim e a você. Esteja comigo, preste atenção. Não ande tão depressa. Não ande tão ocupado e distraído. Preste atenção, eu estou aqui, eu estou disponível. Então vamos praticar isso. Você pode fechar os seus olhos. A gente não cometeu o mesmo erro de falar muito sobre oração e não orar. Eu não sei vocês, queridos, mas eu não quero ser uma abóbora. Eu quero ser um carvalho. E leva tempo. O processo é lento, longo, mas vale a pena. Deus está formando Cristo em nós. E aquele que começou uma boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos encontre nesse lugar em que nós temos fome, sede, desejo por essa presença. Amém? Senhor, a nossa confissão nessa manhã é de que nós lamentamos tanto tempo desperdiçado, tanto tempo e tanta energia desperdiçados em coisas menores, ainda que importantes, Senhor, inferiores a Ti. E a bênção da Tua doce presença em nós, da comunhão que o Senhor nos convida para ter contigo. Ao nos reunirmos aqui nessa manhã como Teu povo e na comunhão que temos uns com os outros, o Senhor se faz presente. Aleluia. Obrigado. E obrigado por mais uma vez nos convidar para perto, para estarmos não apenas em Jesus, mas também com Jesus. Para andar como Ele andou e assim permanecer nele. E o que nós pedimos então, Senhor, nessa manhã, é que o Teu Espírito, que é vento, que é sopro, encha os nossos pulmões de novo e nos ensine a respirar. Nos ensine como nós dependemos de Ti para viver. E nos ensina a amar esse lugar, Senhor. Nos ensina esse ritmo em que nós não seguimos essa cultura frenética e acelerada e imaginamos que é fazendo e fazendo e fazendo que teremos algum valor, algum senso de relevância. Torna-nos mais também como Maria, aprendendo que uma coisa é mais importante. Não deixe a gente desviar o foco disso. De estar aos Teus pés, de estar contigo.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.